Boa noite a todos. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estarmos aqui no nosso programa Direito e Você, feito pelo canal Mauro Benício Júnior Advogados Associados e também uma idealização do nosso escritório. Então é um prazer novamente estarmos aqui mais uma segunda-feira para conversarmos com vocês, nossos colegas internautas, os amigos que posteriormente irão assistir essa live também pelo YouTube, que nós estamos também lá no YouTube, pelo o canal do YouTube Mauro Benício JR Advogados Associados. Nós estamos lá. Esse já é o 9º programa, que sempre a gente vem aqui às segundas-feiras às 19 horas conversar sobre um tema do direito, um tema de vida, com várias autoridades, personalidades que a gente aqui traz para falar dos mais variados temas também. Muitas pessoas já estão pedindo também para a gente fazer entrevistas, fazer lives com pessoas da sociedade, pessoas que trabalham, pessoas que são exemplos de vida, que é o nosso quadro também, Exemplos de Vida. Então nós estamos moldando aqui esse programa que é feito por você. Então você que quer participar do nosso programa também, mande suas sugestões, mande aqui suas perguntas. Então hoje nós iremos conversar com Francisco de Assis Alves de Aguiar, o Fransquinha Aguiar, conselheiro tutelar, formado em serviço social, já por várias vezes conselheiro eleito pelo voto democrático da população de Pedro II e atualmente nosso presidente do Conselho Tutelar de Pedro II. Eu acredito que seja já pela terceira vez que ele é presidente ou mais. Tem relevante serviço prestado à nossa sociedade e que trabalha com um tema muito, muito palpitante, um tema muito preocupante, um tema muito frágil na nossa sociedade, que são as crianças e os adolescentes, né? Muitas vezes os conselheiros tutelares não são compreendidos na sua magnitude do seu trabalho, né? Incompreendido por uns, valorizado por outros, mas enfim, eles prestam relevantes serviços à nossa sociedade. Os conselhos tutelares foram feitos para auxiliar as famílias, aquelas que estão em conflito, ou com a lei, ou com conflito social, que possam ajudar a sociedade, fiscalizar os prestadores de serviços para crianças e adolescentes e fazer os encaminhamentos, as investigações e as denúncias devidas. Então hoje nós iremos receber com muito prazer hoje o nosso presidente do Conselho Tutelar de Pedro II, o senhor Francisco de Assis Alves de Aguiar, o Fransquinha Aguiar, que debateremos aqui sobre a criança, o adolescente, os mecanismos de desenvolvimento, são os atos infracionais, qual é a estrutura que Pedro II tem para cuidar desses jovens, como é a realidade desses jovens em Pedro II, os tipos de violência que esses jovens sofrem e também a questão do menor infrator na nossa cidade. Então aqui nós já estamos recebendo aqui o convite do nosso querido Fransquinho e iremos autorizar a sua entrada, mas de já queremos agradecer todos os amigos que já estão aqui, o nosso querido amigo Clécio, lá do Maranhão, que é um contemporâneo do Mauro Neto aqui, o nosso associado do escritório. Agradecer aqui a Rosena Alves, agradecer aqui o Diogo Bezerra, a Eudora, o Diogo Bezerra que aqui nos faz presentear. Vamos chamar agora o Fransquinho, que está pedindo aqui para adentrar na nossa... Vamos agora receber aqui, também já dar boas-vindas aqui para o nosso querido Francisco Oliveira, do Método Rico, lá do Marcário. Estamos aqui agora recebendo com muito prazer. Você está nos ouvindo, Fransquinho? Estou ouvindo, doutor, perfeitamente. Pois quero lhe anunciar aqui, com muito prazer, o nosso Francisco Alves de Aguiar, né? Francisco de Assis Alves de Aguiar, que muitas pessoas não conhecem, mas o Fransquinho Aguiar do Conselho Tutelar é bastante conhecido em nossa cidade. Seja bem-vindo, Fransquinho. É um prazer recebê-lo aqui no nosso programa Direito e Você, do Instagram Mauro Benício Advogados Associados. Obrigado, doutor, pelo convite. De antemão, quero parabenizá-lo por essa iniciativa de levar informação, de levar informativos para a sociedade e esclarecimentos, que através de programas como o seu, leva informação e com isso nós temos cada vez mais uma sociedade informada. Fransquinho, eu queria que você falasse um pouco da sua história, primeiramente,
Com o Conselho Tutelar, a sua trajetória, o que foi que lhe levou a ser um conselheiro, quantas eleições, quantos mandatos você já tem? Fale um pouco sobre a sua vida, a sua história. Pronto, doutor, é com prazer. Doutor, o que me levou a seguir essa caminhada em defesa dos direitos da criança e adolescente, na condição de conselheiro tutelar, foi a minha ida para trabalhar lá no Conselho Tutelar, então, quanto motoboy, né? Houve uma oportunidade de participar da gestão do Conselho Tutelar lá mais atrás, e através dessa minha ida para o Conselho, nós passamos a observar como é que era realizado aquele trabalho, né? Logo mais teve uma outra oportunidade, na qual fui designado para ser, teve a oportunidade e fui designado para ser ali digitador, né? E tive a oportunidade ali de realizar diversos relatos ali, de acompanhar e de digitar, né, os trabalhos ali. Com isso a gente vai pegando gosto pela coisa, vai pegando um amor por ver ali diversas vezes crianças terem os seus direitos violados, e com isso, até então, nós tivemos uma conselheira no qual o senhor tem bastante conhecimento, a dona Maria do Conselho, né, que me fez o convite, Fransquim, e aí, você está preparado para seguir a carreira em defesa dos direitos da criança e adolescente? Naquele momento, já pelo tempo que já tinha passado ali uns 2 a 3 anos, atuando ali indiretamente na proteção, né, acompanhando os trabalhos que era realizado pelo Conselho Tutelar, houve a oportunidade da gente estar participando da eleição. E graças a Deus, naquele primeiro momento, porque a nossa trajetória é sempre de ajudar o próximo e fazer amizades, e como o conselheiro tutelar, lá mais atrás, era escolhido pela sociedade, só que de forma indireta, que no caso ali votava as associações, né, e alguns servidores que eram concursados do município. E com isso, nós fomos eleitos ali no primeiro mandato, né, e graças a Deus estamos já no terceiro mandato, já de conselheiro tutelar, terceiro mandato já, mandatos consecutivos, graças ao trabalho que a gente vem fazendo. E é louvável, é muito gratificante, e com isso foi que nos remeteu o sentido de fazer o serviço social com o intuito de defender ali o direito à vida, a dignidade das pessoas sociais, o direito das pessoas humanas. Quantas vezes já presidente? Você está com quantas vezes já presidente do Conselho? 4º mandato já. Então você já teve um desses 3 mandatos só como presidente? Só como presidente. Graças a Deus, doutor, isso se dá a dinâmica que a gente tem com os demais conselheiros, porque a questão da presidência é escolhida internamente pelos conselheiros tutelares, e a gente tem essa dinâmica, essa boa aceitação do trabalho que a gente desenvolve junto ao conselho tutelar, e com isso nós temos ali o aval dos demais naquela escolha, né? Graças a Deus, sempre a escolha aqui foi por unanimidade. Isso é importante, a gente que conhece o seu trabalho sabe que você é uma pessoa comprometida com esta causa da criança e do adolescente. Eu, particularmente, sempre, quando eu posso, eu acompanho, estou sempre próximo ao conselho. E me diga aqui uma coisa aqui, quais os principais problemas que vocês, como conselheiros, né, você fala em nome dos conselheiros aqui como presidente, têm enfrentado na defesa do direito da criança? Porque o que a gente vê muito é uma incompreensão por parte da sociedade, uma pequena parte, mas existe, do trabalho do conselheiro. Me fale sobre o trabalho do conselheiro perante a sociedade. Doutor, de antemão, só aproveitar a oportunidade, quando o senhor mencionou o seu trabalho que desenvolve junto ao Conselho Tutelar, da parceria, nós queremos, de antemão, agradecer. Sempre que nós tivemos ali alguma dúvida, que recorremos ao senhor, sempre ali o senhor esteve disposto a nos ajudar. É uma pessoa que abraçou essa causa, a criança e adolescente, com muito amor. Então, muito louvável a sua atitude. Inclusive, a gente deixa aqui com um espelho o seu trabalho, que o senhor vem realizando, em Pedro II, voltado para a criança e adolescente, voltado para as pessoas menos necessitadas. Muito obrigado. E trazendo aqui a dinâmica do nosso trabalho, não é fácil, doutor. O senhor sabe que, infelizmente, ao longo de anos, foi criado ali imagens de que o Conselho Tutelar seria aquele órgão opressor da família, né? E com isso dificulta o nosso trabalho. E assim que fomos eleitos, juntamente com os demais conselheiros ali que foram eleitos no período, nós buscamos trazer o real papel do Conselho Tutelar para a sociedade, e com isso desmistificando muita coisa que foi criada ao longo de anos da imagem do Conselho Tutelar. E, na verdade, o Conselho Tutelar
ele é um órgão parceiro da sociedade, é um órgão parceiro da família, né? E com isso, criando essa nova imagem do Conselho Tutelar, trazendo a realidade da lei, nós passamos ali a buscar ter parceiros na sociedade, as famílias como parceiro. Hoje, graças a Deus, o trabalho que a gente vem desenvolvendo em parceria com a sociedade, em parceria com as instituições, e com isso temos ali criado uma afinidade para que as violações, as denúncias cheguem até o Conselho Tutelar e assim a gente possa dar resolutividade a todas as demandas chegadas aqui em nossa cidade. E você me perguntou os principais problemas hoje que a gente enfrenta em nosso município, voltado para a criança. Nós temos ali a questão da negligência dos pais, né? Nós temos o próprio abandono de incapaz. Outra recente que a gente vem presenciando aqui com frequência é a questão do trabalho infantil, né? Violência doméstica e assim, nós temos uma bandeira que nós temos levantado aqui, contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Esses têm sido os nossos grandes desafios. Eu tenho observado também que um dos crimes que mais chocam a sociedade e Pedro II não deixa fugir essa triste situação, que é o crime de violência sexual contra criança e adolescente. E esses índices, como você mesmo falou, e a gente que acompanha, são os índices altos. O que é que o Conselho Tutelar, a sociedade e os poderes públicos estão fazendo para prevenir esses crimes em nosso município? E, doutor, recentemente agora nós tivemos o 18 de maio, né, um evento de forma nacional, onde ali a gente traz a importância da sociedade combater. E graças a Deus, aqui em Pedro II, as famílias, a sociedade tem sido bastante participativa no que diz respeito a essas demandas. Me remete a dois pensamentos, doutor. O primeiro, a situação de que posterior existia esses crimes, até então a sociedade não tinha confiança em se denunciar, e até então, a partir desse trabalho que a gente foi feito, primeiro, mantendo a questão do sigilo, total sigilo, a questão do anonimato da fonte que está denunciando, e com isso nós temos trazido esses índices, esse aumento de índice, né, de casos, porque até então me remete à situação. A sociedade podia ser que fosse essa questão, a sociedade não confiasse no trabalho do Conselho Tutelar, justamente, eu não sei, mas assim, o que me remete à questão, não sei como era que era feito essa questão do anonimato, né, da questão de se expor essas famílias, essas crianças, de se expor esses denunciantes. E aí, a partir do momento em que fomos eleitos, nós adotamos essa política. Olha, aqui nós iremos manter total sigilo, até mesmo porque é questão de lei. Nós temos uma política de proteção, de denúncia, e a partir daí, doutor, a sociedade começou a confiar no nosso trabalho e passou a denunciar mais, né? Então, esse é o meu pensamento. Nós tivemos esse aumento crescente, como também, doutor, me remete ao segundo pensamento, de que a família tem deixado de fazer o seu papel. Porque a partir do momento em que se cria-se um tabu de não conversar com os seus filhos, o mundo ele está aí. E assim, as mensagens chegam bombardeadas para essas crianças e adolescentes através do próprio meio social, da mídia social, do aparelho celular, né? E com isso tem criado essa facilidade de acesso às crianças. Nós já tivemos casos aqui em que pessoas de outros estados, conversando com crianças aqui de nossa cidade, utilizaram a rede social para se aproximar, para criar uma confiança com aquela criança, e com isso só não chegou a cometer o ato, porque a família procurou o Conselho Tutelar, encaminhamos à delegacia de polícia, e ali aquela pessoa, aquele indivíduo naquele ato, ele foi preso, né, justamente por estar ali buscando de uma forma, através da mídia social, burlar a intimidade sexual daquela criança ou do adolescente. E assim, o nosso trabalho ele tem sido pautado na prevenção, na orientação. Temos realizado junto às escolas palestras, né, que remetem à questão da prevenção, juntamente com toda a rede de proteção. Nós temos aqui os CRAs, nós temos o CREAS, que é o nosso principal parceiro, onde trabalha ali as diversas violações chegadas ao Conselho Tutelar, o órgão no qual a gente encaminha essas violações. E graças a Deus essa rede tem tido uma comunicação, e com isso nós temos levado informação no intuito de prevenir.
Mas mesmo assim, doutor, nós temos visto esse número crescente e é preocupante essa situação em nossa cidade, porque a gente vê esse número crescendo e a sensação que a gente tem é que a gente está fazendo a nossa parte, mas é como o motor de um carro, são várias engrenagens. Alguma engrenagem não tá rodando no sentido correto. Né? E quando você não tem um motor em total funcionamento ali na sua eficácia, ele vem a questão da defasagem. Então, o que nós temos buscado cada vez mais é que alertar as famílias para que as famílias possam conversar com seus filhos. E eu gosto sempre de deixar um alerta que as famílias têm que estar com aquele botãozinho vermelho ligado. Porque nós temos aqui, doutor, visto que esses casos, em sua grande maioria, têm acontecido de pessoas próximas da família e até mesmo familiares. Então, são pessoas que conhecem a dinâmica daquela criança, são pessoas que conhecem aquela família, sabe o comportamento que aquela criança tem, as atitudes que aquela família vem proporcionando e criando meios para, digamos, deixar aquela criança só, sabe os horários que a criança está sozinha com a mãe está ocupada ali fazendo os afazeres de casa, o pai trabalhando, então aquela criança fica vulnerável àquela situação. Né? É o perfil do agressor, né? O perfil do agressor, nesses casos de violência contra criança e adolescente, tem esse perfil, que é o sujeito mais próximo, é um sujeito de confiança, que demonstra uma certa confiança com a criança, e muitas vezes é uma situação que é traumática para a família. Às vezes a mãe não é próxima da sua filha ou do seu filho, às vezes o filho não tem a confiança na mãe, né? Você está ouvindo? Estou lhe ouvindo. Não tem a confiança na mãe ou no pai, aí fica temeroso em falar, aí vai falar com uma amiguinha, essa amiguinha espalha para as outras pessoas e os pais são os últimos a saber. E muitas vezes não acreditam, né, nessa situação. Mas você tocou num ponto muito, muito importante, que é a família, né? Infelizmente a gente vê a família brasileira, a família, por a sua excelência, ela se destruindo a cada momento, né? E hoje a gente vê, por exemplo, um grande número de jovens, né, que o que está hoje nas televisões é essa gravidez dessa menor de 11 anos, né, que foi aí que está sendo debatida, e outros já mostraram N casos de menores, alto índice, principalmente aqui no Nordeste, de menores de 14 anos sendo mães, né, tendo 3, 4, 5 filhos. Então, assim, o que eu sinto também neste assunto, e vejo aqui você confirmando, é uma destruturação da família, né? Hoje, pela questão das redes sociais, entrando essas informações dentro de casa com mais assim, truculência, né? Os pais não procuram mais conversar com seus filhos. Então, nós estamos vivendo aí uma geração muito conflituosa de jovens e de pais e mães jovens demais, sem nenhuma responsabilidade. Com isso aumenta o estado de vulnerabilidade. Mas você tocou lá no início também, Francisquinho, sobre a questão do abandono de incapaz aqui. É realidade isso? Crianças sendo abandonadas, estado de vulnerabilidade? Com certeza, doutor. Com certeza. É uma das ocorrências mais chegadas aqui até o Conselho Tutelar. Infelizmente, é uma situação em que os pais, por vezes, graças a Deus, nós tivemos uma diminuída durante o período da pandemia, mas após o retorno de eventos, a liberação de clubes e eventos em nossa cidade, vem crescendo essa questão dos pais deixarem as crianças ali sozinhos, dentro de casa. E aí onde é que mora o perigo? Porque nós temos aí uma situação, primeiro, que a questão do abandono de incapaz, ele é um crime, né, identificado ali a pessoa que violou o direito daquela criança, ele é punido dentro do que manda a lei. Outra, nós temos aí essa criança vulnerável, aquela pessoa mal intencionada, aquela pessoa próxima da família que sabe, olha, a mãe e o pai saíram para um evento, saíram para uma festa, as crianças estão sozinhas. Então se aproveita daquela situação, o senhor é conhecedor de que nós já tivemos situações aqui em que a mãe estaria em um evento, saiu, deixou a criança sozinha em casa. Por que sozinha? Porque a avó, problema de alcoolismo, dormiu, a criança ficou sozinha no quarto, entrou uma pessoa ali pela janela de acesso, entrou no quarto, retirou aquela criança e abusou sexualmente dessa criança. Então, são diversas situações em que essa questão do abandono de capaz, ela traz várias outras violações, né, e traumas à vida dessa criança e desse adolescente.
E em relação à família, à adoção, processo de adoção aqui, crianças em disponibilidade à adoção, como é que está esse número aí? Tem crescido muito? Porque hoje nós temos mecanismos da entrega à adoção. Muitas vezes a mãe abandona, a mãe trata mal, mas hoje nós temos um tratamento que é a entrega oficial para a adoção, e é também sigiloso esse procedimento, né? Tem o segredo de justiça, e as famílias também aptas a adotar. Como é que está aí o movimento de adoção em Pedro II? Doutor, você me tocou num assunto, no ponto da questão da gravidez na adolescência, né? Só destacar para as pessoas que estão nos ouvindo, que nós temos aqui, todo ano a gente faz uma elaboração dos trabalhos a ser realizados durante o ano, e nós temos ali dentro da nossa programação o período, o mês em que a gente trata da questão da gravidez na adolescência. Infelizmente, nós temos tido cada vez mais adolescentes de forma precoce assumindo a questão da paternidade. Isso se dá também justamente lá no primeiro ponto onde a gente tocou da questão da família. É o que eu digo, infelizmente essas informações têm bombardeado essas crianças e esses adolescentes. A família não tem buscado conversar, dialogar com as crianças, com os adolescentes, e infelizmente essas situações acontecem. Há formas e meios de ser prevenido? Se a família passar a conversar com seus filhos, porque eu gosto sempre de usar exemplo da minha vida, doutor. Eu tive a oportunidade de trilhar pelo caminho do mal, como se diz, como meu pai sempre disse para mim: meu filho, aqui é o caminho do mal, é isso aqui, e esse aqui é o caminho do bem. Se você escutar seu pai e seguir aqui meus conselhos, conselhos da sua mãe, você vai ter sucesso. E se você errar, meu filho, nós vamos errar todo mundo junto, porque nós estamos aqui, você pode jogar a culpa para mim. Então meu pai sempre foi uma pessoa de conversar, e a família não era melhor do que as outras, mas meu pai buscou adotar, tratava assuntos que, por vezes, poderia ser até assuntos de meio adulto, mas ele estaria trazendo para a gente, prevenindo a gente de uma situação posterior. E graças a Deus, graças a esses conselhos, graças ao meu pai, à minha mãe ter conversado comigo, por isso que eu digo, a estrutura família, ela precisa ser cada dia fortalecido. Infelizmente, as próprias famílias também, os pais, têm deixado essa situação de lado e têm priorizado outras coisas na vida. A gente vê muita questão financeira muito fluente, as famílias cada vez mais buscando ter uma estrutura melhor, e com isso esquecem os filhos de lado, né? E com isso, é o que eu sempre digo, está aqui a presa e está aqui o mal. Sempre o mal, ele tem mecanismo de abraçar aquela presa com mais facilidade, porque as propostas são melhores, as facilidades são melhores. Então, eu deixo aqui um conselho, que as famílias cada dia possam conversar mais com os seus filhos, possam trazer assuntos, ainda que sejam assuntos que para você adulto seja um assunto meio complicado de lidar, mas procure mecanismo, procure meio de conversar com seus filhos. Porque hoje, doutor, na hora que a gente abre aqui o aparelho celular, a gente abre aqui uma rede social, a primeira coisa que a gente vê são várias situações em que tendenciam aquela criança, aquele adolescente para o mal, né? E essa questão da sexualidade, ela está muito fluente. A rede social trouxe essa facilidade de acesso, né? Outro dia, eu pegando o celular da minha filha, que devido às aulas remotas, nós tivemos que adotar mecanismo para que ela pudesse estudar. E ali, outro dia, eu pegando ali, a gente presencia coisas que não é para criança. Por quê? Porque na rede social, ela tem que ser filtrada. Então, ali é onde a família deve entrar e dizer: calma aí, se existe um filtro aqui, vamos começar a filtrar determinados assuntos para que minha filha ou meu filho não tenha acesso a esse tipo de conteúdo. Então, por isso que eu digo, cada vez mais as famílias têm que estar preparadas, trazer temas para conversar, buscar dias para conversar com os filhos. Eu, graças a Deus, todas as noites ali a gente realiza, primeiro, o agradecimento a Deus pelo dia que passou, e naquela oportunidade a gente sempre conversa, eu, a minha esposa, a minha filha, procurando formas de cada vez estar mais fortalecido, porque esse é o papel da família, né? Cada vez mais estar fortalecido. Porque quando a família se fortalece, é igual eu digo, uma construção, quando você vai começar uma casa, você começa pelo alicerce. Então, se aquele alicerce não for bem feito, aquela casa corre o risco de desmoronar. Então, cada vez mais as famílias têm que buscar conversar com seus filhos. Vamos acabar com aquela questão do tabu. Não vou conversar esse assunto, minha filha não está preparada para isso. Hoje mesmo,
acho que está mais ou menos com um mês, foi tratado, minha filha tem 9 anos, e foi tratado na escola a questão da sexualidade, como é que a criança é gerada. E você sabe que são assuntos como esse que, às vezes, deixam as crianças de surpresa. Papai, como foi que eu fui gerada? Eu comecei a estudar isso. Eu, o quê? Começou a estudar. Pois está certo. Então, você tem que procurar se adequar àquela situação. É lógico que você tem que deixar claro o seu pensamento, a sua forma de agir ali, porque a depender da situação, você pode, naquele momento, agir com truculência e o assunto não vai chegar bem absorvido para aquela criança, vai criar uma dúvida a mais, uma curiosidade a mais. Né? Então, a família tem que conversar com seus filhos. Mas, Francisco, me diga aqui uma coisa. Assim, graças a Deus, você foi bem educado, você trouxe essa base familiar para a sua família, está passando isso para os seus filhos, mas eu fico pensando, essa desestruturação em muitas famílias que não tem, que o pai já não teve diálogo com o avô, o avô já não teve diálogo lá atrás, ele já foi criado num ambiente que não houve diálogo, não houve oportunidade de estudar, teve que trabalhar, ou muitas vezes o que nós estamos vendo hoje, são muitos jovens que foram criados que nem querem trabalhar, querem, que levam toda essa responsabilidade para os pais, para os avós, vivendo do sustento que a gente vê a indústria da aposentadoria, né, que muitos jovens vivem da aposentadoria dos avós, dos pais. E o que é que a sociedade está fazendo para isso, para dar oportunidade a essas crianças que são geradas nesses ambientes? Porque a gente que visita alguns bairros de Pedro II, a gente vê a realidade crua, né? Crua e dura. A gente tem bairros aqui que tem uma casa, que tem um aposento, aí está lá o avô bem velhinho, a filha com 6 filhos, né? Uma escadinha, todo mundo sobrevivendo só desse aposento, todo mundo ali sem nenhuma perspectiva de futuro. E o que é que a sociedade, o que é que nós estamos fazendo, e você que trabalha aí de frente, vê as ações, tanto da administração, como da sociedade, das entidades, porque o que eu tenho dito sempre é assim, que nós vivemos aqui numa bomba de efeito retardado. Nós temos aqui uns adolescentes que estão ficando adultos, que não têm emprego, não trabalham, não estudam, e que querem ter acesso a celular, a moto, a sair nas ruas. Então, assim, como é que você vê essa problemática da criança e do adolescente, as oportunidades para aqueles que queiram mudar de vida, aqueles que despertem pela vida, porque aqui nós não temos escolas profissionalizantes, né? O sistema tradicional de educação precisa de reparos, precisa ser mais estimulado, né? Nós temos que discutir esse novo modo de educar, nós temos que dar condições àqueles que realmente querem a se desenvolver e recuperar aqueles que não querem nada. Eu vejo aqui o município também, em relação a creches, ainda faltando creches com estrutura, né? Nós temos aqui creches, embora que profissionais capacitados, mas creches ainda com falta de estrutura dinâmica para receber essas crianças durante todo o dia. Então, como é que você vê essa estrutura ou infraestrutura de cuidar dessas crianças? Você falou uma coisa importante, que é a rede, os CRAS e tudo. Mas você vai ali e passa 1 ou 2 horas no CRAS. Aí depois você tem que voltar para casa, para aquele ambiente de novo, um ambiente que não tem como você se contemplar ou se mudar a sua realidade se não tiver ajuda de uma estrutura fora de casa. É verdade, doutor. A gente avalia com bastante cautela, né? Inicialmente, nossa prefeita Elizabeth assumiu e nós já tivemos conversando com ela, foi uma das nossas pautas, onde eu tive ali presente com um outro conselheiro tutelar, o Eugênio Júnior, que me acompanhou, onde nós estivemos discutindo ali algumas situações, principalmente na questão do meu primeiro emprego, né? Nós já tivemos empresas entrando em contato aqui com o Conselho Tutelar e nós já encaminhamos esse contato ao pessoal do CMDCA, que é onde faz ali um cadastro para que esses jovens sejam enquadrados ali naquele meu primeiro emprego. É lógico que ali são poucas as vagas e as oportunidades em meio a diversos problemas que nós temos. Realmente você falou uma coisa certa. Às vezes as crianças vão para a escola para lanchar, chegam em casa e não têm o que comer. Vão para o CRAS, tem aquele acompanhamento, retornam para aquele ambiente violador,
aquele ambiente opressor, sem a total estrutura família. Realmente é complicado. Eu acredito que muita coisa ainda precisa ser feita. É para isso que nós estamos aqui, enquanto conselheiro tutelar, um órgão que é fiscalizador de políticas públicas, e temos cobrado. Esse é o nosso papel. E nessa conversa que tivemos conversando com a nossa prefeita, ela mostrou bastante solidária, porque também é formada em serviço social e sabe muito bem da problemática em que a desigualdade social tem criado. E em nossa cidade não seria diferente. Então, assim, estamos em conversa para trazer mais oportunidades de primeiro emprego a esses jovens e a essas famílias procurar programas para que essas famílias sejam enquadradas, doutor. Eu até sugeri, em que você falou na questão profissionalizante, nós poderíamos criar diversos programas aqui, é lógico, com incentivo do poder público, com incentivo de empresários, de capacitação dessas famílias, né? Capacitava essas famílias para seja a atividade que melhor se enquadrasse dentro das condições daquela família. O município poderia entrar ali com uma contrapartida inicial, né? E aí aquela família passaria por um acompanhamento e assim aquela família poderia desenvolver alguma atividade de trabalho e oferecer melhores condições de vida para essas crianças, para esses adolescentes. Primeiro, eu acredito que a gente tem que capacitar essas famílias. Se não houver uma capacitação dessas famílias, essas crianças e esses adolescentes irão continuar nesse lar que viola cada vez mais os direitos de nossas crianças e adolescentes, porque quando essas crianças e essa família vão para um acompanhamento no CRAS, é para minimizar, buscar mecanismos ali de socializar aquela família, apresentar para aquela família os programas que tem. A gente sabe que os programas nem sempre são 100% a contento, e infelizmente o que nós temos é essa situação, doutor. Cada vez mais eu acredito que a participação da sociedade se faz necessária num momento como esse, de toda a sociedade, principalmente quando a gente vai ali escolher os nossos representantes, né, seja ele a nível nacional, estadual, municipal, porque a gente vê que, infelizmente, cada vez mais a gente vê esse desestruturamento familiar crescendo, como o senhor disse, os nossos jovens, nossos adolescentes vivendo ali do aposento dos avós, que no caso ali, por vezes a gente chega até a se deparar com uma situação, doutor, em que, olha, a gente vai atender uma ocorrência, segundo denúncia chegada até o conselho, quando a gente se depara com a situação, é um adolescente violando o direito do idoso. Porque ele pega todo o benefício do idoso, gasta com farra, com bebida, com drogas, e por vezes aquele idoso está passando fome. O idoso vai lá no CRAS pedir uma cesta básica, sendo que ele tem um benefício para se manter. Só que chega lá, não, nós ficamos aqui que você tem um benefício, o senhor é aposentado, e esse benefício aqui é para quem não tem renda. Não, mas aí é meu neto que pega o meu dinheiro, gasta todo com bebida e tudo, me forçou a eu fazer um empréstimo para comprar uma moto. Olha, doutor, para você ver como é que é a problemática. É um desmoronamento, cada um puxando o outro. Me fez eu fazer um empréstimo para comprar uma moto, porque se eu não fizesse, ele ia me agredir, isso, aquilo, chega agressivo dentro de casa. Então, mais uma vez, a gente bate de frente lá na estrutura família, que aí é onde entra a necessidade de cada vez mais, doutor, a participação da sociedade. A sociedade tem que participar mais, tem que cobrar mais e ter conhecimento dos programas, doutor. Porque a gente já presenciou situações aqui de que família não foi atrás de determinado ajuda, de determinado programa, porque não tinha conhecimento. Então, quando essa sociedade passa a ter conhecimento dos trabalhos que é realizado pelo município, pela rede de proteção, essas famílias vão estar mais bem assistidas. É lógico que nem sempre vai ser a contento e nunca será. Eu acredito que só Jesus tentou fazer, fez 100%, mas não agradou todo mundo. Então, o serviço público, eu acredito que jamais ele vai ser ali 100% a contento, mas nós estamos aqui. A família que nos buscar, trazer a problemática ao Conselho Tutelar, nós estamos aqui para dar o devido encaminhamento e cobrar do órgão responsável, resolutividade daquela demanda chegada até aqui. Antes que a gente passar para o próximo assunto, eu queria só aqui já agradecer aqui a audiência aqui dos nossos amigos que estão aqui nos assistindo, a Solange, a Nandinha, a Edjane aqui, nossa colaboradora, a Ana Vitória,
a Ivoneide Alves, a Márcia Leite, que já passou por aqui, a Jaqueline Castro, né? A Socorrinha Benício, o Nonato, eu acredito que o Nonato aqui seja o meu colega lá de Batalha, um grande amigo também, ex-tesoureiro aqui da subseção de Piripiri. É um prazer rever. Boa noite, meu amigo. O Luan Benício, a Ju Silva, essa grande professora também, a Lívia, a Gisele, né? A Francimélia, que adentrou aqui também, Francisquinha. A Francimélia, ela é coordenadora e idealizadora do CRIA, né? Que é o Centro de Referência de Apoio Familiar e Adoção. Um grande trabalho. A Francimélia foi uma das nossas primeiras entrevistadas aqui. Quero mandar meu abraço. Tem um trabalho magnífico sobre adoção, famílias acolhedoras em Teresina. Eu sou um eterno apaixonado por esse movimento e quero convidar a Francimélia para vir a Pedro II, para a gente aqui realizar um seminário sobre adoção, Francisquinho, e você é um que está na frente aí, para a gente ver, porque eu tenho trabalhado muito ao longo dessa minha vida profissional e tenho muitas ações de adoção. Eu hoje acompanho grandes famílias que nós fizemos o processo de adoção para São Paulo e outros estados, que mudou a realidade dessas crianças. Hoje, jovens de 16, 17 anos, que já andaram pelo mundo todo, e a gente vê a alegria da gente ter podido construir esse momento de ter encontrado uma família que se completou, não é? Uma família que realmente se uniu pelo laço do amor, que a gente fala que é a família, que é o filho pregado pelo amor. Então a gente se envolve muito nessa questão da adoção, né? Parabenizar aqui todos, a sua esposa, a Juliana, minha parente também, Ossana, aqui, que também está nos dando, aqui a Lourdes, acredito que seja sua mãe, né? Esteja também aqui. Isso aí é uma família apoiando em todos os momentos, né? Isso é muito importante. E quem quiser rever esse nosso programa, essa nossa conversa aqui, com o Francisquinho Aguiar, presidente do Conselho Tutelar de Pedro II, pode ir lá no nosso YouTube, Mauro Benício JR Advogados Associados, se inscreve lá no nosso canal e vai rever também essa nossa conversa e vai rever também os outros programas, né? Mas, Francisquinho, levando aqui pela presença aqui da minha amiga Francimélia, aqui a Sara Raquel também está falando aqui, pessoas admiráveis do Mauro Júnior e amigo Francisquinho Aguiar. Um abraço, minha amiga Sara, um prazer também, você como uma mãe, sempre atenta também com a sua filha, que é digna de exemplo também, sempre presente com a sua filha, a gente que sempre acompanha, né, os bons exemplos, e a gente vê que ela acompanha nas redes sociais também, né? O exemplo da Sara é um exemplo de mãe que se dedica também ao trabalho e à criação das suas filhas e que acompanha nas redes sociais. A Sara, a neta, a filha dela, é amiga também, assim como a sua filha, da minha neta, né, a Ariadna, e se relaciona ali também. Eu tenho também essa luta, meu amigo Francisquinho, de acompanhar a Ariadne nas redes sociais, e também a Ana Helena, de somente 4 anos, né? Que também está ali com o dedinho mexendo, já escolhendo os programas, e eu fico dizendo, olha, isso aí não é para criança, né? E também o neto José Bento e o João. O João gosta mais de jogos, o João também tem uma mãe maravilhosa, que é a Mariângela, lá com o Zé Edmar, eles também são muito atentos. Mas eu queria que você falasse aqui, que é nesse tema que sempre me atrai, que é a adoção. Você sabe que quando nós fomos vereador em Pedro II, nós criamos o Dia Municipal da Adoção, que é o 2º domingo de maio, e a Semana Municipal da Adoção, como uma forma de incentivar as adoções, as guardas, que infelizmente as gestões nunca deram a visão, né? O foco nesse instituto, que é um dos institutos do direito de família mais importante que eu reputo ser, que é o sistema de adoção. E aqui, Pedro II, o que é que eu constato ao longo dos anos dessa nossa vivência? Primeiro, há um número muito grande de crianças a serem adotadas. E também há um número também importante de pessoas propícias à adoção. Mas essas pessoas têm uma característica: são mais pessoas humildes. Tem muitas pessoas de condições financeiras bem abastadas que não têm interesse em adotar, não é? E que poderiam estar proporcionando um lar melhor para essas crianças.
E, por outro lado, também por essa falta de educação sexual, vamos dizer assim, muitas crianças sendo mães rápidas, né? Tem jovens que já estão no 5º filho que doa, que colocam para adoção, né? Então, eu queria que você falasse desse movimento de adoção, como é que está sendo feito, esses cadastros, essas pessoas, as pessoas que querem adotar devem procurar ao conselho para fazer sua inscrição, e as pessoas que querem deixar a sua filha no processo de adoção também procurar fazer pelo meio legal. Queria que você falasse sobre esse tema. Pronto, eu já tinha até deixado aqui para falar da adoção, já tinha até passado aqui. Assim que a gente toca no assunto, eu vou anotando e deixando aqui para falar lá no momento, mais na frente. Mas como você trouxe o tema em discussão, a questão da adoção é um assunto que tem pouco sido discutido, doutor, como você bem falou. Nenhuma gestão tem abraçado essa situação, esse ato de amor. Né? O senhor, como sempre, uma pessoa ali que esteve levantando essa bandeira. Eu acredito que visando essa questão do desestruturamento familiar, a questão da vulnerabilidade social e ofertando a essas mães, a essas famílias, a importância de quando você não tem uma estrutura, uma condição de cuidar, de zelo, você coloca aquela criança numa família substituta. Né? É o que a gente tem visto, doar é um ato de amor. Né? Eu acredito que quando você quer o bem daquela criança, você sempre busca algo melhor. Não que aquela família que esteja doando aquela criança não tenha condições psicológicas de criar, mas por vezes não tem a estrutura financeira de ofertar uma melhor qualidade de vida para aquela criança. Sabe que se permanecer com aquela criança venha a passar necessidades, venha a passar fome, como nós já temos visto. Né? Alguns casos em que crianças foram encaminhadas a um processo de adoção, foi justamente por essa situação. Já temos visto situação aqui da família chegar e dizer, olha, eu não tenho condições de criar, ninguém da minha família ajuda, o pai, eu não sei quem é, e eu não quero que essa criança tenha a mesma vida que eu tive, eu quero ofertar uma oportunidade. Então, quando essas famílias chegam até aqui, a gente encaminha um cadastro nacional de adoção. Esse cadastro ele não é realizado aqui no Conselho Tutelar de Pedro II, justamente, doutor, por falta desse abraço de amor por parte das gestões que passaram. Eu acredito que é um tema bastante importante e seria louvável a participação da vossa amiga, como você bem citou, lá do CRIA, trazer um fórum de discussão, né, apresentar uma dinâmica de trabalho, para que essa rede de proteção esteja ciente com um olhar humano, doutor. O que a gente tem visto, em vezes, essa família é encaminhada para um programa de acompanhamento, devido a essa questão do desestruturamento, é buscado fortalecer o vínculo familiar, que, na verdade, quando se conclui o processo, algumas famílias continuam a violar direito de criança e adolescente, e eu acredito que, eu gosto sempre de usar uma expressão em que a dona Maria, então ex-conselheira tutelar, utilizava, olha, naquele momento a gente tem que colocar o coraçãozinho ali de lado, a gente tem que pensar no melhor para aquela criança, né? Porque se você for agir pela emoção, você vai permitir que aquela criança continue tendo ali aquele seu direito violado, você vai estar apoiando aquela violação, porque você não tomou uma providência, você é ciente que a rede tentou fazer alguma coisa por aquela família, tentou ajudar, buscou fortalecer aquele vínculo familiar, mas infelizmente pela questão da família mesmo, doutor, porque é aquela situação. Nós temos os programas, as famílias são encaminhadas, mas nem todas as famílias, no final daquele programa, querem algo assim, a levar em frente aquele acompanhamento, aquela orientação que foi repassada pelo órgão. Né? Então, hoje, nós não temos uma ponte, digamos assim, uma ponte fixa, uma ponte de informação, de cadastro em nossa cidade, na questão da adoção. O que nós temos aqui é a colocação de família substituta, que, na verdade, não vai para uma família substituta. Quando se chega a uma situação que essa seria o procedimento correto, mas, infelizmente, devido a essa defasagem na questão de se tratar desse tema tão importante que é a adoção, essas crianças têm sido encaminhadas para abrigos, né? E assim,
É dolorido, porque a gente sabe que os abrigos também são uma instituição de acolhimento temporário. Aquela criança vai para aquele estágio, posterior aquela criança não tem condições de ficar lá. Aí o que acontece? Aquela criança retorna para o seio familiar. Mesmo com todas as desestruturamento familiar, aquela criança retorna, e nós temos visto aquela violação de direito. Aí chega novamente o caso do Conselho Tutelar, encaminha para o órgão responsável, o órgão faz o acompanhamento, chega lá no final, e é com isso, doutor, que chega a uma situação em que a gente não dá mais para aceitar. Nós temos que pedir ali a destituição do pátrio poder familiar. E aí onde entraria, se nós tivéssemos aqui, essa questão dos municípios abraçar essa causa, o próprio judiciário também, a questão do cadastro nacional de adoção em nossa cidade, nós teríamos a oportunidade de oferecer àquela criança algo melhor, né? Tiraria aquela criança daquela situação, foi para uma família. Automaticamente, aquela família, para se enquadrar no cadastro, ela tem que... São diversos requisitos que são exigidos. E que hoje, doutor, a gente vê com grande burocracia para as famílias se cadastrarem nesse cadastro. E eu acredito que esse não é o principal objetivo. O objetivo é que as famílias tenham a facilidade no cadastro. É lógico que tem que ter um filtro, é lógico que tem que ter um acompanhamento. A gente sabe que na prática isso acontece, a família recebe aquela criança, a família passa por um acompanhamento, até mesmo para ver se a família se adaptou, a criança se adaptou àquela família. Então, assim, o que está faltando é as instituições, tanto o Conselho Tutelar, o Ministério Público, o Judiciário, o senhor, quanto representante aí da Ordem dos Advogados, subseção Piripiri, não é isso? Estamos hoje como conselheiro estadual da OAB. Pronto. Trazer esse tema mais a fundo a discussões, doutor, e até sugiro que seja ali realizado eventos no município. Eu acredito que às vezes os municípios, até mesmo os municípios, não tomam partido porque não tem conhecimento como é que funciona. Eu acredito que se a gente começar a trazer a importância para esses gestores, principalmente para os secretários de assistência social, são os responsáveis ali, principal cabeça ali pela rede, em que possa se discutir a criação desse cadastro nacional por parte do município, ou do judiciário, ou pelo Ministério Público, encontrar uma forma de que essas famílias aqui de nossa cidade, que as pessoas possam se cadastrar, porque não são realizados aqui, e por vezes a gente encaminha para o judiciário, aí chega lá, nós temos aquela lista de burocracias, que chega lá, a pessoa termina desistindo, não se cadastra, e aí nós temos diversas crianças passando por situação de violação, justamente por situação como esta. É um dado que é nacional, essa questão da burocratização, muito burocrático o sistema de adoção, mas que essa fiscalização ela é importante, é um tema, é um debate que todo mundo que é envolvido na questão de adoção confirma que essa burocracia, o excesso, processos de adoção que duram 2, 3, 4 anos, né? Até mais, doutor. Muitas vezes, se desestimula, mas eu levei esse tema para a OAB, conversei com a Francimélia, essa semana também nós iremos para a reunião do Conselho Estadual, irei procurar o nosso presidente da Comissão Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, o doutor Rogério. E qual era a nossa ideia? Primeiro, a gente formar seminários para todas as subseções, a gente ter um seminário regional para falar sobre a temática da adoção, falar sobre os entraves, sobre os encaminhamentos, sobre essa discussão. O outro ponto é a gente fazer uma campanha estadual para agilizar os processos, embora que já tenha um trabalho da Defensoria Pública, do Poder Judiciário, mas a gente encampar toda a sociedade, né, para agilizar esses processos, né? Nós já discutimos com o nosso promotor aqui, doutor Avelar, a questão do Fundo da Criança e do Adolescente. Eu, particularmente, sou assessor jurídico do município de Milton Brandão. O município de Brandão já regulamentou, já está funcionando o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, que é onde a gente pode ter a participação da sociedade para ter os recursos aptos a executar os programas sociais e também
a gente levar ao conhecimento também do povo a questão da adoção. Por isso que eu lhe falei, para aqueles que estão nos ouvindo, ou que tenha ouvido falar desse tema aqui nosso, que procure o Conselho Tutelar, procure algum dos advogados, que você possa se orientar, tanto aquele que quer, aquele casal, aquela pessoa, que pessoa individualmente também pode adotar, não só casal, possam estar sendo orientada a como proceder com essa realização desse sonho, como também aquelas jovens, aquelas famílias que estão com dificuldade, ou então um vizinho que sabe que tem uma criança abandonada, sendo maltratada, que possa procurar também ao conselho. E eu aqui quero conclamar você e todos os nossos amigos que possam ouvir esse debate, que a gente procure também, pelo menos, uma casa de acolhimento provisório, não é? Essas crianças que estão em estado de vulnerabilidade, que a gente possa provisoriamente cuidar delas para, como você disse, não voltar para o agressor, o lar onde está sendo agredida e está sendo violada, né? Esse afastamento do agressor que é o primeiro ponto. Então, esse é um desafio muito grande para a gente cuidar dessas crianças, desses adolescentes que estão aí, cuidar da sua formação, cuidar da sua estruturação. E eu quero lhe parabenizar, Fransquinho, não só você, mas todos os membros do Conselho Tutelar, do Conselho de Direito. É um tema muito complexo, um tema muito... E muitas pessoas não querem discutir isso, né? Preferem jogar por debaixo do tapete, mas nós, como sociedade, nós temos que discutir isso. Nós temos que levantar a autoestima e trabalhar, porque o que a gente tem visto é o seguinte: se você não cuidar da sua criança hoje, você vai ter um problema com o delinquente lá na frente, não é? Porque é o caminho normal. A criança... E afeta toda a sociedade, né? Exato. A criança é um sujeito em desenvolvimento. Então ele está sendo moldado. Então, quando ele está sendo moldado só com coisas ruins, isso vai nos prejudicar lá na frente. Então é importante que esse tema a gente possa discutir. Agradecer aqui a minha querida amiga Clarice aqui, Salles, que também está aqui em Pedro II agora, também trabalhando também com esse tema, né? Seja muito bem-vinda também, né? E agora eu quero aqui respondendo a pergunta aqui do nosso querido Marcado, que quem compõe o Conselho Tutelar em Pedro II atualmente? Fala aí dos outros conselheiros. Pronto. Os conselheiros tutelares hoje são o José Roberto Pereira Marques, que é o Beto Campos, né? Nós temos ali o Sauro Augusto, que é o Saurim Bacana. Temos ali o João Galvão, João Pereira dos Santos, conhecido como João Galvão. Temos o Eugênio Júnior, filho do vereador Eugênio. E eu, Francisco de Assis Alves Aguiar, conhecido como Fransquinho Aguiar. E a localização? E a localização? Desculpa aí de interromper. Conclua. Pronto. E também nós temos ali, não sei se a pergunta foi direcionada ao Conselho Tutelar ou ao Conselho, que é o Conselho de Direito, né? Nós temos que deixar claro. Você até tocou num ponto na questão do Fundo Municipal. Graças a Deus aqui também o nosso Fundo Municipal da Criança e Adolescente está instituído, todo legalizado, pronto para receber recursos. É por isso que eu digo, doutor, quando entra ali a participação da sociedade, é justamente nesse ponto, né? A sociedade, há meios da sociedade participar, ainda que de forma indireta ali, mas há meios da sociedade participar. E assim, deixar claro para a sociedade que nós temos o Conselho Tutelar e nós temos o Conselho de Direito. O Conselho de Direito é aquele órgão que visa ali a criar políticas de prevenção, política de inserção de criança e adolescente junto a essa rede. É um órgão de grande importância na sociedade que, infelizmente, doutor, a sociedade, por vezes, não tem conhecimento desse órgão tão importante que tem na sua composição ali vários setores, inclusive a participação da sociedade na composição deste órgão, né? Para um mandato de a cada 2 anos existe uma eleição com a participação aberta para essa sociedade participar e instituições em nossa cidade. Já o Conselho Tutelar não, já é um órgão que é escolhido pela sociedade local. Exato, eu queria só até que aí você fica perguntando, as pessoas podem perguntar assim: como é que eu posso contribuir para o fundo? Eu não sou contador, mas eu acredito que até 5% do valor do imposto de renda de cada cidadão que tem que pagar, ele pode depositar na conta do fundo e justificar no seu imposto de renda. Então é uma forma também de estar ajudando a sociedade, né? Ao invés de você mandar para o governo federal para depois voltar com as políticas públicas, você pode doar 5% do seu imposto de renda, até 5% do seu imposto de renda a pagar para o fundo.
eu quero aqui, Fresquinho, infelizmente nós estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero deixar você aqui, sempre eu faço isso, que você deixe aqui uma mensagem para os nossos ouvintes, para as pessoas, uma mensagem para o cidadão, para aqueles que querem realmente contribuir, ser útil à nossa sociedade, para aqueles que querem e desejam ajudar o próximo, né? Porque esse foi o maior exemplo que Jesus Cristo nos deixou, servir, amar o próximo como a si mesmo. Quero deixar você à vontade de já lhe agradecer imensamente a sua vinda aqui, dizer que é sempre um prazer estar com você, me sinto muito bem, a gente está discutindo e quero aqui já empenhar o nosso trabalho, o nosso escritório, para que a gente possa fazer esse grande seminário aqui e no próximo ano, o segundo domingo de maio, na semana que antecede, a gente, pela primeira vez, comemorarmos o Dia Municipal da Adoção em nosso município. Pronto. Doutor, antes de finalizar, deixar minha mensagem, eu gostaria de deixar o nosso endereço. Nós estamos situados aqui na Rua Corneta Andrade, número 86, Centro. E deixar o nosso telefone de contato. É o 99590-6700. 99590-6700. Nós temos aqui um plantonista 24 horas para atender todas as demandas chegadas até a nossa instituição, doutor. E a mensagem que a gente deixa, primeiro, agradecer pelo convite, pela oportunidade, um tema de grande relevância quando se trata de criança e adolescente, um tema bastante importante e precisa ser mais discutido, doutor. Precisa ser mais discutido porque são o nosso futuro. É o futuro de nossa cidade que está em jogo. Se a gente não começar a cuidar hoje, se as famílias não começarem a cuidar hoje das nossas crianças e nossos adolescentes, nós vamos ter no amanhã uma sociedade totalmente desestruturada. Então a gente precisa acordar hoje. A mensagem que a gente deixa é que as famílias possam cada dia mais buscar estar fortalecida. Eu, como uma pessoa cristã, sempre busco forças na direção de Deus, né? A gente busca Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas, para que Deus possa nos dirigir, nos dar uma direção, e com isso a gente possa estar cada dia, doutor, a família ali mais unida, mais fortalecida, que só assim a gente vai conseguir vencer as adversidades que essa vida tem, os desafios e os problemas que às vezes nós somos pegos de surpresa. Mas se você tiver uma família fortalecida, Deus no coração, você pode ter certeza que esse problema terá uma saída. Então a mensagem que a gente deixa é essa, e agradecer mais uma vez pela oportunidade, deixar a nossa mensagem quanto conselheiro tutelar, quanto presidente do Conselho Tutelar, que as famílias cada dia possam ter o Conselho Tutelar como um órgão parceiro. Essa é a nossa missão, estar cada vez mais próximo da sociedade, e que a sociedade possa deixar de ter aquela imagem de que o Conselho Tutelar é um órgão opressor da família. Jamais. Nós somos um órgão parceiro e queremos estar ali. Quando a família precisar nos buscar, nós estamos ali, todos juntos, encontrar uma solução, que esse é o nosso objetivo, doutor. E muito obrigado, agradecer a todos que estiveram nos acompanhando através dessa live, e estamos prontos para discutir outros assuntos também, doutor. Vendo essa necessidade, a gente está aqui sempre às ordens. Muito obrigado, um abraço a todos. E até o próximo programa, que será no próximo segunda-feira, né? Dia 4 de junho, nós estaremos aqui, provavelmente com uma conversa franca com o nosso amigo Donatinho do IFP, né? O diretor do IFP de Pedro II, Donatinho Silva. Já estamos agendando aqui a próxima entrevista para falarmos sobre educação, sobre o futuro da juventude, sobre desenvolvimento, que também vai na mesma linha do nosso debate de hoje. Meu muito obrigado a todos e que Deus seja louvado.